Na verdade, em 2012, eu fui candidato a vereador no Rio de Janeiro, muito embora eu já tivesse voltado a Petrópolis. Eu voltei a morar em Petrópolis em 2008, mas não tinha transferido meu título, tinha mantido meu título lá no Rio, né? Eu tinha registrado meu título na época na casa do meu pai, porque eu morei com meu pai um bom tempo lá no Rio de Janeiro, nesse período em que eu estava estudando, né, e fazendo mestrado e concurso. E a pedido do novo movimento liberal brasileiro que estava surgindo, eles pediram: Bernardo, se você for candidato em Petrópolis, você vai ficar escondido. Nós precisamos, enquanto o movimento liberal brasileiro estava se reestruturando, nem tinha o Partido Novo ainda, né? Tanto que eu vim candidato pelo PSL, que era o único partido que tinha liberal no nome. Na época o PFL tinha acabado, tinha virado Democratas, e o PSL, que depois veio a ser o partido do Bolsonaro, em 2018. Então eu era PSL raiz também, eu era PSL antes. Eu realmente fui precursor em muitas coisas, né? E eu fui candidato pelo PSL em 2012, no Rio de Janeiro, a pedido do grupo político que estava se reestruturando em nível nacional. Meu número, inclusive, era 17760. 17760. Por que 17760? Eu escolhi 1776, e aí botei o zero no final, porque 1776 é um grande ano para a direita no mundo. Foi o ano em que foi escrito A Riqueza das Nações, do Adam Smith, que é um dos livros mais importantes, né, do pensamento liberal, porque foi ali que veio o famoso laissez-faire, laissez-passer, a ideia de que você tem que realmente deixar as pessoas livres para buscarem os seus objetivos, e as pessoas livres buscando seus objetivos que haverá aumento de produtividade e, portanto, aumento da riqueza global. Além disso, 1776 é o ano da Revolução Liberal Americana. Foi quando os Estados Unidos se tornaram independentes. Então, 1776 é um ano muito importante para a direita como um todo. E aí eu escolhi esse número botando um zero no final para ser o meu número. Tinha um significado o meu número, não era uma coisa solta, né? Não era aleatório. Depois eu participei da construção do Partido Novo. Eu, na verdade, individualmente, fui a pessoa que mais levantou assinaturas de apoio no Rio de Janeiro. Eu entreguei na mão do então presidente do partido 1.396 assinaturas de apoio para a criação do partido. Você não estava assim diretamente, né, ali com a cara para o povo, mas por trás você estava sempre trabalhando ali em alguma coisa. E ao mesmo tempo, nessa época, 2014, eu já era professor da UERJ, né? Eu era professor de Economia Política da UERJ, da UFRJ, e nessa época eu fui contratado pelo então candidato à presidência da República, o pastor Everaldo, para fazer o plano de governo dele à presidência da República. Num certo dia, um assessor dele me procurou, né, me ligou lá para o Instituto Liberal, era o presidente do Instituto Liberal do Rio de Janeiro. E aí um assessor dele me ligou e falou: Ô Santoro, tudo bem? Eu sou o fulano, que é o presidente do PSC de Vila Velha do Espírito Santo, sou muito amigo do futuro candidato a presidente do PSC, o Everaldo, e queria que... e nós queremos montar a primeira candidatura de direita do Brasil. Por exemplo, Guilherme Afif Domingues foi candidato à presidência da República, era um cara de direita. Ronaldo Caiado foi candidato em 89 também, com uma plataforma claramente de direita. Mas depois disso, mesmo figuras como Fernando Henrique, embora tivesse um quê de liberalização da economia, tinha um pé na esquerda muito claro, né? Tanto é que a gente, né, esse novo movimento de direita acusa muito o momento PSDB contra PT como se fosse o teatro das tesouras, em que, na verdade, você tinha um partido socialista contra um partido social-democrata, né? Embora seja uma social-democracia de terceira via, elegante, com algum nível de pensamento liberal. Mas, na prática, de fato, eram duas esquerdas, uma esquerda mais radical e uma centro-esquerda, no processo político nos últimos 20 anos, até o rompimento disso, num processo que começou a ser construído em 2010 e culminou com a eleição do então presidente Bolsonaro em 2018. E eu participei desse processo estruturando a primeira candidatura de direita em nível presidencial, que foi a do Everaldo. Eu não sei se vocês lembram, Privatiza em Nome de Jesus, quando o Everaldo foi pro Jornal Nacional e falou na cara do William Bonner: vou privatizar a Petrobras, etc. e tal. Então tudo isso foi uma construção.
Os Bolsonaro vieram para o PSC em 2015 por conta desse trabalho que eu fiz, eu era amigo pessoal do Flávio. Eles vieram para o PSC por conta desse trabalho que nós fizemos. Eu fui depois o CEO e fiz o plano de governo da candidatura do Flávio Bolsonaro à Prefeitura do Rio. Né? Depois eu fui o elaborador do plano de governo da candidatura do então candidato Wilson Witzel ao governo do estado. Então, assim, todos os projetos de direita, de certa forma, eu participei. Eu fui a pessoa que apresentou o Bolsonaro ao empresário que apresentou o Paulo Guedes. Então, fui o avô dessa apresentação. Por outro lado, quem efetivamente apresentou o Bolsonaro ao Adolfo Saxida, que foi o ministro de Minas e Energia dele, fui eu. Então, assim, e ajudei também na medida do possível no que pude nessas candidaturas. Então, eu sempre participei de todas, tive nesse processo inteiro. Aqui em Petrópolis, como presidente do PSC local, fui eu que trouxe o Bolsonaro em 2015 para 16. Agora eu não lembro exatamente qual foi, se foi 15 ou 16. Mas quem bancou, inclusive, aquela festa da vinda do Bolsonaro no Petropolitano fui eu. Eu paguei do meu bolso aquela festa, né? Com meu vice-presidente municipal, Otávio Sampaio, também me ajudando na organização. Um amigo que hoje é o controller da minha campanha de prefeito, o Prince, foi o cara que fez toda a parte de contratação, organização, chamar a segurança. Ele está, inclusive, aqui fora hoje, né? Nessa nossa conversa, né? Já apresentei a vocês. Então, eu que trouxe o Bolsonaro a Petrópolis naquele momento, e reestruturamos também a direita petropolitana. Então, assim, mas sempre nos bastidores, nunca na frente. E agora estamos tendo essa oportunidade de apresentar realmente uma candidatura do governo do Paraná. Eu ia até me mudar do Rio de Janeiro, de tão desgostoso que eu tinha ficado com o processo. Eu já tinha aceitado, né? O Witzel me chamou e falou o seguinte: Santoro, eu preciso de você do meu lado. Você não é apoiado pelo seu partido porque você não faz negócio. Você tem como inimigo o tal empresário porque você bate de frente com ele com tudo e não quer deixar nada andar. Então eu vou fazer o seguinte acordo contigo. Você vai ser meu assessor especial, vai ter um gabinete do lado do meu gabinete. Você não vai ter tinta na sua caneta. E o que é não ter tinta na caneta? É você não ter muito o que fazer no governo. Tá? Mas tudo que eu precisar de atendimentos específicos de pessoas, eu vou mandar para você, porque você é uma pessoa da minha confiança. E vai ter um dia que vai aparecer um projeto. Ele falou assim mesmo. Vai ter um dia que vai aparecer um projeto que ninguém vai saber fazer. E você, como o meu melhor especialista de direito administrativo, eu vou entregar para você e você vai resolver. E aí você vai tocar esse projeto. Aguarde que esse projeto vai chegar na tua mesa em algum momento. E aí, quando começa o governo Witzel, em janeiro de 2019, eu estava esvaziado, eu era humilhado dentro do Palácio Guanabara. E como eu era um cara até meio quebradão do ponto de vista financeiro naquele momento, né, eu tinha um Celta meio quebrado, aí o pessoal zoava que eu tinha o carro dos Flintstones. Mas até aí eu tô... Dane-se, né, o que as pessoas pensam, deixa eu pensar, ninguém paga as minhas contas, só eu mesmo, né? E aí, nesse processo, eu realmente ficava atendendo pessoas e tal, resolvendo pequenos problemas, aí aparecia... Pô, Santoro, dá uma olhada para ver se esse projeto de lei tá bom, faz uma análise econômica disso, porque a minha especialização naquele momento era em análise econômica do direito, porque como eu tinha especialidade em economia, eu fazia essa mistura de economia e direito, eu analisava as repercussões econômicas de leis, projetos de leis, decretos, etc e tal. E aí, nesse processo, vinha muitos decretos, então vinha aos montes. Santoro, analise esse decreto aqui e vê se isso vai ser bom para o Estado. Aí eu analisava economicamente o jurídico, né? E um dia apareceu o projeto, que era a criação da região metropolitana do Rio de Janeiro, que era essencial para poder fazer a privatização, a concessão do saneamento. Porque o que acontece? Em 2017, não sei se vocês lembram, mas o Estado do Rio de Janeiro tinha quebrado. Lembra disso? Que o Pesão, que aí a SEDAI foi posta em garantia para pegar um empréstimo do BNP Paribas, né? E aí o Estado teve um aporte bilionário para poder pagar folha salarial para as pessoas. O Estado tinha quebrado. E aí, nesse processo, a SEDAI ficou como garantia do empréstimo para o banco, para o BNP Paribas. Chegou 2019 e tinha que se resolver esse problema.
E aí, só que tinha um problema. De certa forma, o banco foi enganado pelo governo do estado. Como assim? A empresa SEDAI não valia nada. O que vale não é a empresa SEDAI. O que vale é o direito de concessão do saneamento. É o direito de explorar o serviço de saneamento. E esse direito não pertence ao Estado do Rio de Janeiro. De acordo com a Constituição, artigo 30, inciso 1º, pertence aos municípios. Então o Estado se viu num cenário em que ele tinha dado como garantia uma empresa para um banco e aquela empresa não valia nada. E aí eles pensaram, como a gente resolve isso? E aí veio a ideia, que na verdade foi uma construção minha junto com o BNDES, em que ao invés da gente vender a empresa, a gente venderia o direito que não é do Estado, mas que poderia ser do Estado se o Estado criasse uma região metropolitana e essa entidade interfederativa, por que interfederativa? Porque agrega tanto o Estado quanto os municípios da região metropolitana. Essa entidade interfederativa, de acordo com o artigo 25, parágrafo 3º da Constituição, poderia ter o poder de tomar dos municípios esse direito de outorga do saneamento e fazer em nível estadual essa concessão. Eu montei juridicamente toda essa questão, criei a autoridade metropolitana e com isso amarrei a concessão do saneamento em nível estadual e não em nível municipal. Fiz tudo de acordo com a Constituição, de acordo com a DIN 842, que foi a DIN que pela primeira vez tratou desse tema, que a decisão dessa DIN é de 2013, na verdade depois houve uma regulamentação do artigo 25, parágrafo 3º, pelo Estatuto da Metrópole, que deu algum balizamento jurídico a esse processo. Em suma, eu fiz toda a estruturação jurídica da concessão do saneamento e deixei ela pronta para que o Estado pudesse fazer isso. E aí, quando foi criada essa autoridade metropolitana, que inclusive tinha o presidente dessa autoridade metropolitana do Instituto Rio Metrópole, tinha mandato, ou seja, a partir do momento que ele fosse eleito, e ele era eleito pelo governador em conjunto com os prefeitos da região metropolitana, a partir do momento que ele fosse eleito, ele não poderia sequer ser destituído pelo próprio governador. E aí, eu entreguei o resultado, o Witzel olhou e falou... Aí, por mais que tivesse pressão de tudo quanto era lugar, sempre contra mim, pressão política do empresário, pressão política do meu próprio partido, que era o PSC na época, contra mim, como eu que entreguei o resultado e somente eu sabia tecnicamente o que eu estava fazendo, o Witzel virou e falou, Santoro, mesmo com toda a pressão, eu agora vou ter que te indicar para esse cargo, porque só você sabe fazer esse trabalho. Aquilo que ele falou lá na frente acabou que aconteceu. Acabou acontecendo, numa previsão louca. O Witzel é um cara meio maluco, mas ao mesmo tempo ele tem umas sacadas que acontecem, né? E aí ele falou, olha... Aconteceu. Você que estruturou, ninguém entende disso, você que bolou isso tudo, então ficou todo mundo meio que na minha mão. E aí, por conta disso, eu fui aclamado por unanimidade como primeiro presidente do Instituto Rio Metrópole, que eu mesmo criei. Eu ajudei a PGE a fazer o decreto que institucionalizou o Instituto Rio Metrópole. Todos os regimentos internos do Conselho Deliberativo, do Conselho Consultivo, do Fundo Intersetorial, dos comitês técnicos intersetoriais, tudo fui eu que fiz. E aí, na verdade, as pessoas meio que ficaram rendidas a mim. E ninguém também dava muita bola para aquilo, porque não tinha dinheiro nenhum, não tinha nem orçamento para a minha pasta. Né? Eu vivi e a Deus dará até a concessão da SEDAI, que fui eu que ajudei a fazer. E aí, quando veio a concessão da SEDAI, a concessão do saneamento, né, que foi um desmantelamento da SEDAI, nós desmantelamos 80% da empresa. Aí entrou dinheiro. Quando entrou dinheiro, na verdade entrou R$500 bilhão no fundo que eu administrava. E aí começaram a vir os pedidos. Pô, tem como você me ajudar nisso, tem como você me ajudar naquilo. Começaram a lembrar de tudo, né? Não só lembraram de mim, como começaram a chegar pedidos. Pô, vê com carinho a empresa tal, vê com carinho a empresa tal. Só que eu sou um cara chato. Cara, a empresa tal pode participar da licitação. E eu resolvi também me blindar. O que é me blindar?
A Lei Complementar 184, que foi a lei que autorizou a criação do Instituto Rio Metrópole, ele fazia algumas exigências ao Instituto Rio Metrópole, que era a criação do Plano Metropolitano de Mobilidade, do Plano Metropolitano de Saneamento, do Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos, do Singel, que era uma outra coisa lá de cidade inteligente que tinha que fazer. Em suma, a lei me obrigava a fazer alguns planos metropolitanos, e isso necessitava de licitação. Então eu virei e falei, olha, com esse dinheiro que está entrando, além da subsistência do Rio Metrópole, né, que passou a ser bancada por nós, e aí isso foi incrível. A única entidade interfederativa do Brasil que é autossustentável é a que eu criei. Eu, na verdade, né, a entidade que eu criei devolve dinheiro para o Estado todo mês, porque ela é superavitária por conta do trabalho da concessão do saneamento. Eu botei ali que de toda a conta de água e esgoto da região metropolitana, 0,5% daquela conta vai para o fundo metropolitano. Então eu criei a título de royalties. Então eu criei uma entidade autossustentável que devolve o dinheiro para o Estado ao fim do mês. Aí todo mundo ficou maluco em cima do que eu criei. Ah, não, pô, o Santoro é um cara sem voto, supostamente, porque eu nunca tinha. O que eu tinha sido testado em urna foi em 2012 para vereador no Rio, tive 1.200 votos. Então, pô, ele é um cara sem voto, é só um intelectual, um cara meio maluco, que não faz esquema com ninguém, que é uma pessoa difícil. E o que é uma pessoa difícil no jargão político? É uma pessoa que não faz negociata. Como ele é uma pessoa difícil, então é melhor a gente tirar ele. Só que eles não tinham como me tirar, por quê? Porque eu tinha mandato, que terminava no dia 31 de dezembro de 2022, junto com o mandato do governador. Então, o mundo político foi obrigado a me aturar, eu dizendo não para todo mundo, e fazendo licitações abertas, limpas, até o dia 31 de dezembro de 2022. No dia 31 de dezembro de 2022, o governador reeleito, Cláudio Castro, em conjunto com os prefeitos, inclusive com o senhor Rubens Bom Tempo, porque Petrópolis faz parte da região metropolitana, ali naquele momento, como era de interesse de todo mundo se livrar de mim, o senhor Rubens Bom Tempo se juntou com o senhor Cláudio Castro e os dois juntinhos votaram pela minha substituição por um senhor que está lá na presidência do IRM hoje. Não vou entrar em detalhes sobre ele, porque ele sempre foi muito cortês comigo e eu não tenho a necessidade de ser descortês com ele, mas eu convido todo mundo a ver o histórico desse senhor para entenderem por quem eu fui substituído. E aí muita coisa passa a fazer sentido sobre o porquê que eu fui substituído de maneira também unânime pelos prefeitos e pelo governador, né? E, inclusive, se vocês procurarem, vocês vão ver já algumas coisas envolvendo o Instituto Rio Metrópole, infelizmente, por conta da minha saída, mas eu não tenho arrependimentos, eu não tenho... mágoas eu tenho, arrependimentos não. Porque eu saio com a consciência tranquila de que eu fiz licitação de tudo, que eu não tive problema nenhum com nada, que eu fui uma pessoa justa no processo, que eu deixei todo mundo que queria participar, que o melhor preço foi o que venceu, o melhor serviço foi o que venceu em todas as licitações que a gente participou, e foram poucas, porque foram só as licitações que eu era obrigado a fazer. E não fiz da minha entidade cabide de emprego, só deixei gente técnica. Candidato a vereador meu, aqui de Petrópolis, fala, que está comigo há 10 anos politicamente falando. Quando eu assumi a presidência do Instituto Rio Metrópole, ele pediu um emprego para mim, pô, tem como me ajudar, estou meio quebrado. Ele não tinha currículo, eu virei para ele e falei, não. Um cara que hoje é um dos meus candidatos a vereador. Eu falei, querido, não tem, porque você não tem currículo para estar no Instituto Rio Metrópole. Vou tentar te ajudar de outra maneira, mas nisso aqui não, porque você não tem currículo. E sabe por que ele não me largou e não saiu do meu grupo político? Não me largou, né? Porque ele me respeitou. Falou, cara, esse é um cara que diz não para um amigo, porque o amigo não tem currículo para estar naquele lugar. E o nível de respeito dele é tamanho que hoje ele é meu candidato a vereador, está na rua pedindo voto para mim, um dos mais fiéis, porque sabe e tem o meu respeito. E ele me tem pessoalmente, né, em grande respeito, porque eu digo não até para os meus amigos, quando os meus amigos não têm currículo para participar de uma determinada situação.